primeiro lugar absoluta. TVN. Olá, boa noite. Hoje, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, onde todas as famílias estão em congratulação, recebendo seus familiares. Começo, novamente, com aquela poesia. Alguns vão querer cantar comigo, mas eu não vou arriscar. Presta atenção na letra. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, não se arrepender do que faz. Quero ver o amor nascer, mas se a dor vencer, você resistir e sorrir. Ah, me perdi. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, um Feliz Natal, muito amor e paz para você, para você. Nesse tom de Natal, hoje a gente trouxe duas pessoas com uma simbologia enorme para a fé cristã, um padre e um irmão da linha espírita, o Padre Sérgio e o nosso amigo Rodarte. A gente vai começar pedindo a eles a sua bênção. E eu vou começar assim, ó. Padre Sérgio, pode começar começando com uma oração. Muito bem. Em seus escritos, normalmente, São Paulo, apóstolo, saudava as comunidades, dizendo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a força do Espírito, estejam sempre com todos vocês. Sim, quando nós invocamos o nosso Deus, a Trindade Santa, é nessa certeza de que Ele está conosco, Ele nos atende, Ele nos ouve, Ele caminha conosco. Portanto, sim, que o Espírito Santo de Deus, enviado pelo Pai e pelo Filho, possa tomar conta da tua casa, da tua vida, e possa, como fez com a Virgem Maria, fazer você se parecer com o Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Ai, obrigada, Padre Sérgio. Agora ele, que também nos transmite uma paz. Vocês não sabem aqui nos bastidores, mas ele, Rodarte, partilhe conosco uma prece, uma oração de boas-vindas aos nossos telespectadores. A prece, ela é uma das coisas mais importantes da nossa vida, porque quando a gente precisa de ajuda, normalmente a gente grita mãe. Aliás, eu sou meio revoltado com isso, porque os filhos sempre falam da mãe e falam pouco do pai. Acho que eu vou ter que reencarnar como mulher para ter essa graça de os filhos sempre lembrar primeiro de mim do que da mãe. Então, para pedir ajuda a Deus, a Jesus, seria mais ou menos como aqui na Terra, você vai ligar para alguém, você tem que pegar o celular, você tem que carregar o celular, tem que ligar, tem que discar um número, pensar na pessoa, e a prece também. Você não pode fazer uma prece sem se ligar àquele com quem você vai falar. Se for Deus, com Deus, apesar que é difícil ligar com Deus, que a gente não consegue imaginar Deus, mas com Jesus é mais fácil, porque nós conseguimos mentalizar Jesus ou Maria. Eu particularmente sou muito ligado a Maria Santíssima também. Depois que você faz essa ligação, então aí você faça o seu pedido, o seu agradecimento, e você deve fazer como Jesus ensinou, orar o tempo todo para não cair em tentação, porque basta um segundo de vacilo e você pode perder a sua encarnação. Já estou até rimando. Então, nesse instante, nós espíritas costumamos fechar os olhos para que nada desvie a nossa atenção da prece. Vamos então mentalizar Jesus aqui diante de nós. Como não sabemos como é Jesus, vamos mentalizá-lo como um sol de meio-dia. Todo o ambiente em que estamos sendo completamente envolvidos pela presença do Senhor Jesus, os nossos vizinhos sendo beneficiados, os nossos entes amados. Mentalizemos também junto de nós a presença de Maria Santíssima, a irradiar no nosso ambiente suave e poderosa luz azul celeste. Todo este ambiente sendo envolvido pela presença de Nossa Mãe Santíssima.
respiremos fundo, asserenemos a alma. Senhor Jesus, Mestre amado, é com muita alegria que aqui estamos, Senhor, na realização deste programa, onde com nossas toscas palavras, Senhor, queremos nos referir a Ti, a Tua missão, a Tua importância para todos nós. Abençoa-nos, Mestre amado. Inspira-nos, a cada um em particular, para que o Senhor possa falar através de nós, para as multidões que estão assistindo esse programa e que no futuro assistirão à gravação. Que cada criatura que tiver esse privilégio de assistir esse programa, que trata da sua vida e do Senhor, que essas pessoas possam ser curadas, Senhor, aliviadas em suas dores, curadas das doenças, das depressões, das dificuldades e principalmente, Senhor, aqueles que estão com alguma ideia de suicídio ou de aborto, que possam ser retirados de suas mentes essas ideias. E queremos também, Senhor, aproveitar a oportunidade para pedir a bênção para os nossos parentes e familiares, para os nossos amigos e inimigos, mas principalmente, Senhor, queremos Te rogar pelas nossas vítimas, todas as criaturas, Senhor, a quem tenhamos prejudicado por pensamentos, palavras ou atos, que nesse instante a Tua luz possa envolvê-las intensamente. E é em Teu nome, Senhor, em nome de Maria Santíssima, em nome de Deus, que com muita alegria participamos deste programa, dizendo graças a Deus. Graças que Deus seja louvado. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu fechei o olho aqui, gente. Eu enxerguei Maria entrando, enxerguei Papai do Céu, enxerguei um grande anjo aqui. Sério. Graças a Deus. A asa dele fazia assim pra gente, pra passar o calorão, sabe? Assim, ó. Vamos lá. Gente, o bacana do programa de hoje não é para mostrar quem tem razão, qual é a razão. É para mostrar justamente aquilo, o legado que Cristo Jesus deixou pra gente, que é um legado de amor. Então hoje é um encontro de fraternidade, é um encontro de respeito e de amor. E serão feitas perguntas para ambos estilos de crenças, para a linha católica, para a linha espírita. A gente tinha aqui, eu vou confessar uma coisa para vocês, a gente convidou até um pastor, mas ele foi acometido também de Covid, então que Deus o tenha, ele proteja a ele e a família dele. Então não era para ser, mas a gente vai querer outro encontro aqui com os três, acho que vai ser muito bacana. E a gente vai começar. Padre Sérgio, para mim, uma pergunta assim, ó, para começar. Quem é Jesus? Para a fé cristã, para o católico, quem é o Jesus para o Senhor? Bom, claro que de acordo com o Evangelho, mas também de acordo com a nossa fé, Jesus Cristo é o Filho de Deus, feito homem, que veio a este mundo para nos mostrar o caminho de Deus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, então, para a fé cristã, é essa segunda pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É aquele que viveu em tudo a vontade de Deus, o Pai. E segundo o próprio Cristo Jesus, de acordo com os evangelhos, a vontade do Pai era esta, que ele pudesse trazer a salvação a todos e a todas. E no Evangelho de São João ele diz: eu vim para trazer vida e vida em abundância. E é claro, fala não apenas da vida neste mundo, que deve ser uma vida digna para todos nós e para todas nós, mas também a vida máxima, a vida eterna. Aquela vida que nós receberemos de acordo com a nossa conduta. E Jesus veio então para nos dizer: é possível passar por este mundo realizando o bem. É possível passar por esse mundo amando a Deus, amando aqueles e aquelas que Deus coloca na nossa vida, para que deles cuidemos com carinho. É possível trilhar o caminho da santidade, porque Ele próprio diz: sede perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Sim, Jesus é o nosso Deus e Senhor.
Deus feito homem que veio a este mundo, como nós rezamos o nosso credo, concebido pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. Mas, sobretudo, é aquele portador da salvação, aquele que nos ensina o caminho para Deus. E o caminho para Deus está no Evangelho, nos Evangelhos, né? E para nós, Igreja Católica, os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali você encontra o caminho para a tua vida e é ali que você encontra e vai saber quem efetivamente é Cristo Jesus. Para nós não é um profeta, para nós é o próprio Deus feito homem, que desceu, se encarnou, como diz no seio da Virgem Maria, se fez homem para nos levar até Deus. E um santo da Igreja Católica, Santo Irineu, diz justamente isso, que Jesus se fez homem para que nós, homens e mulheres, nos divinizassem. Então, sim, eu gosto muito desse conceito, que Jesus é o caminho que leva a Deus. O caminho, a verdade e a vida. Opa, muito bem. Nem preciso muito de óculos não, mas a pergunta, Rodarte, é a mesma. Dentro da linha cristã, dentro do Espiritismo. Primeiro, depois você me fala corretamente como eu posso lhe apresentar, porque você me falou uns vocabulários. Eu não vou dar conta de decorar isso tudo, não. E eu sabia que não ia dar conta. Então, primeiramente, eu quero que você se apresente, Rodarte, tá? E depois você completa com a gente quem é Jesus para a fé espírita. Meu nome é João Rodaste Rosa de Oliveira, conhecido como Rodaste. Sou presidente da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, aqui em Taguatinga Sul, ali perto do Parque Saburo Noyama, mais popularmente conhecido como Vai Quem Quer. Jesus, para nós, eu conversei com a Kellen, que normalmente nós ficamos muito na superfície, porque as pessoas não têm muita condição de ouvir as verdades de forma mais completa. Mas que ia aproveitar este programa dela para trazer o alimento um pouco mais denso. Na verdade, eu estou repetindo Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, porque os coríntios estavam brigando, uns diziam que Paulo era maior, outros que Apolo era maior, e estava uma confusão quase saindo aos tapas lá na igreja de Corinto, quando Paulo escreveu então, e ele começa dizendo que os ensinou, ou os tratou, os alimentou com leite, ou seja, leite você dá para crianças, que ele, que era um doutor da lei, um dos intelectuais mais poderosos da época, ele não utilizou de expressões, vamos dizer, mais profundas, mais intelectualizadas, e ele ainda esclarece, sem querer ofender os coríntios, que eles também não tinham muita condição de conhecimento para receber um ensinamento de uma forma maior. Então nós vamos avançar um pouquinho nessa pergunta, quem é Jesus para os espíritas? Primeiro, nós temos que falar de Deus para entendermos Jesus. Filosoficamente, quando você raciocina, diz que Deus criou tudo. Ora, se Deus criou tudo, significa que não existia nada a não ser Deus. Porque ele resolveu criar, filosoficamente nós não temos condições nem de cogitar isso hoje, mas ele resolveu criar. Quando ele foi criar, só existia ele. Então, de onde é que ele tirou a matéria-prima para criar os universos? Só podia ser dele mesmo. E se ele tirou dele mesmo para a criação, por que da corrupção? Por que da matéria? Quando eu falo corrupção é matéria, porque matéria é o mais baixo estágio do espírito. Então, como é que surgiu a matéria? A Bíblia explica tudo direitinho, mas só o Espiritismo vem esclarecendo isso adequadamente. Quando ele fala lá na história do Adão e Eva, da perda do paraíso, então isso tem várias implicações. Jesus nos criou. Como Deus nos criou? Quando a matéria-prima era dele mesmo, só podia ser uma matéria-prima, o amor. E para ele nos criar, ele nos criou livres, porque senão ele criaria escravos. E, inclusive, com a possibilidade de adoecer este amor. Então, todos nós, o pior bandido que está na penitenciária, o pior capetão lá das trevas, vamos falar assim, o pior espírito que comanda as trevas, ele, em essência, é amor, porque ele é filho de Deus. Precisamos apenas despertar este amor. Agora, como é que a pessoa chega a ser espíritos maus como nós? Porque nós somos o câncer do universo,
Nós que vivemos no mundo inferior, como o planeta Terra, é porque fazemos o mal, portanto, nós somos um câncer que temos que nos curar, porque Deus nos dá essa liberdade de nos curar, então nós adoecemos o amor. O amor de Deus é o amor altruísta, ou seja, o que eu tenho, eu te dou. Tudo que é de Deus é nosso. E nós, dentro da nossa liberdade, adoecemos o amor, criamos o egoísmo. O egoísmo é amor, mas é amor próprio. Tem aquele que só ama a si mesmo, um que só consegue amar a sua família, outro que consegue amar a sua pátria, mas é um amor doente. Então nós adoecemos o amor. E fomos expulsos, se assim, entre aspas, né, porque tudo é casa de Deus, da convivência de Deus. Fomos induzidos à matéria. Então, quando chegamos à matéria, há um processo evolutivo. Pois é, nós vamos chegar em Jesus. É um processo evolutivo. Então, tem aqueles espíritos que nunca caíram, que ficaram com Deus lá para os das outras regiões entender, ficaram no paraíso. Mas tem os que foram expulsos, que somos nós. E nós que fomos expulsos aqui para a Terra, existem várias categorias, que ela está me arrochando aqui para mim diminuir. É porque é um bate-bola, a gente tem que lembrar que é um bate-bola. Aqui é um programa de entrevista para a gente entender um pouquinho da doutrina espírita e aqui um pouquinho da fé católica. Mas eu vou chegar aqui que é Jesus, né? Para nós, então, vamos embora. Só um pouquinho. Tá? Então, assim, para nós espíritas, tem Deus e tem as várias categorias ou classes. Então, depois de Deus, são os Cristos de Deus. Jesus não é o único Cristo. Aí eu já estou falando da nossa visão de Cristo dentro do Espiritismo. Jesus é um dos Cristos de Deus. E dentro dessa categoria de Cristos, tem Cristos maiores e Cristos menores. Mas todos são perfeitos. Mas o nível de perfeição, nenhum deles vai chegar a ser Deus, porque são filhos de Deus, criados por Deus. Depois dos Cristos, tem os arcanjos. Depois tem os anjos. Depois tem os espíritos superiores. Depois temos nós, os humanos, que é a classe de humanos. Nós temos humanos que está próximo da santidade, quer dizer, vai virar anjo, e temos humanos próximo da animalidade. Ah, eu estou próxima de virar anjo. Eu sou a santa, estou lá em cima já. Os próximos da animalidade. E tem a classe dos animais, dos vegetais e dos minerais. Então, nós que estamos aqui nessa condição, todo sistema tem um Cristo que governa. O nosso aqui é o Cristo Jesus. Ele vive no centro do sol. E isso não é fantasia, isso é realidade. De lá, ele governa, ele criou o planeta Terra. Antes do planeta existir, ele já era Cristo. Começa por aí, para ver o poder dele. Maria já era um espírito de nível superior antes do planeta Terra existir. Então, Jesus nos governa e, como ele disse, não cai uma folha aqui na terra que não seja da vontade do Pai. Então, quando criaram a Santíssima Trindade, dizendo Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, isso foi uma acomodação do catolicismo para com aqueles que tinham vários deuses. Então, Jesus não é Deus, Jesus é Filho de Deus, o Espírito Santo não é Deus, são Espíritos Santos, Espíritos superiores, arcanjos, anjos, etc, etc. E Deus, ele não se divide, porque estaríamos dividindo Deus em 3 pessoas. Deus não se divide, ele é o Pai, nós vivemos em Deus, e a forma de voltar para Deus é aquilo que fizemos aqui no início. O padre fez a sua prece, eu fiz a minha. É você conversar com Deus, conversar com Jesus, porque Jesus realmente governa. Tudo que acontece de mal ou de bom aqui na Terra, acontece com a permissão do Cristo. Então, por que acontece o mal? Porque as pessoas merecem o mal. Estão me cortando aqui, obrigado. Não estou cortando, não. Eu estou querendo também dar palavra a todos. A gente teria aqui uma terceira pessoa participando conosco e ele ia engrandecer muito esse debate. Porque debate não. Isso não é um debate. Isso aqui é uma entrevista para mostrar amor. Porque a gente não está aqui, estou falando eu por mim mesma. Eu não quero mostrar qual é o lado certo, qual é o lado B, qual é o lado C. Eu quero mostrar o quanto de amor Deus habita no planeta Terra. O Deus pode habitar do Oriente ao Ocidente, e Deus habita, e essa é a nossa ideia. Porque se hoje é Natal, a gente celebra o aniversário dele, Cristo Jesus. Padre Sérgio, como é que a gente falaria sobre o Natal, ou então como é que é o ritual do Natal, a simbologia do Natal para a fé católica? Fala com a gente um pouquinho.
Bom, foi algo que a igreja iniciou, vamos dizer assim, a Igreja Católica, o dia 25 de dezembro como o dia em que nós vamos comemorar o nascimento de Jesus Cristo. E aí nós temos toda aquela simbologia do presépio, dos pastorzinhos, claro, de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia. Mas, assim, quem iniciou realmente o presépio, né, de fazer a simbologia de São José, Maria, lá na gruta de Belém, foi um grande santo da nossa igreja, São Francisco de Assis, que começou lá em Assis, criou o primeiro presépio, né, e deixou para nós esse belo legado. E sim, o que nós fazemos é lembrar o nascimento de Cristo Jesus, Filho de Deus, de acordo com aquilo que nos fala a Sagrada Escritura. E essa santa celebração nos deve levar àquele sentimento de paz, de harmonia, de fraternidade. A celebração do dia desta noite santa, mas também no dia de amanhã, nos deve levar a ter esse sentimento, né? Os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, que é para nós, para todos nós, um presente. Por isso também que no Natal nós temos esse belo hábito de dar presentes, né, para quem nós amamos. E o maior de todos os presentes, Kellen, é Cristo Jesus. Esse que deve ser oferecido a você, a todos os irmãos e irmãs, certo? Claro, um presentinho, um bem material também faz bem, digamos, para o nosso espírito. Mas, de modo especial, a igreja preza para que seja Cristo Jesus no centro. Seja Ele o maior presente que você, pai, que você, mãe, que você, filho, vai conceder aos teus. E lembrar daquela criança, daquela criança tão frágil que nasceu lá em Belém. Nasceu da Virgem Maria, cuidado pelo seu esposo José, ladeado pelos pastores. Nos lembra então que Cristo Jesus quis nascer entre os pobres, para dizer para cada um de nós que Deus ama a todos e a todas. A visita dos reis magos, que tradicionalmente são chamados Melquior, Gaspar e Baltazar, nos lembra da universalidade da salvação, ou seja, que Cristo Jesus nasceu para todos e para todas. Então o Natal nos deve lembrar isso, esse compromisso de amor, de fraternidade, de presentear os outros, né, com a fé, de modo especial, com o bom exemplo, com o testemunho, aquilo que você, como católico, como cristão, ouve no dia do teu batismo. E esta é a verdadeira simbologia do Natal. A simbologia do Natal é lembrar de Cristo Jesus, que nasceu da Virgem Maria, como portador da salvação para todos nós e para todas nós. E a partir daí, então, você ser parecido com Ele. E nós temos um padre, o Padre Zezinho, que canta, né, belamente, dizendo: tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. E o Natal tem a simbologia de que Jesus Cristo, a sua parte humana, se santificou, e você também pode ser santo, pode se divinizar, assim como o menino Deus nascido em Belém. Bora, rumo à santificação. Rodarte, qual é a simbologia do Natal para a fé espírita? Nós fazemos nossas as palavras do padre, né? Foi muito bacana o que ele falou. E para o espírita, realmente o Natal é todos os dias, mas especificamente no dia 25, é um dia que nós deveríamos todos dedicar, já que não fizemos durante o ano, ou mesmo quem fez, a, como falou o padre aí, buscar alguém, buscar um necessitado, buscar um asilo de velhinhos, um asilo de crianças, que é um orfanato, né? Buscar um hospital. Nós, particularmente, da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, desde a década de 80, quando ela surgiu, nós, no dia 25 de Natal, que é o dia de Natal, nós começamos aqui em Taguatinga Centro, na Praça do Relógio, fazendo o café da manhã com os moradores de rua. Depois vamos para a rodoviária do Plano Piloto e fazemos também lá o Natal com os moradores da rodoviária, reunindo adultos, crianças, todos que estiverem ali. Fazemos uma ceia, distribuímos os presentes que é possível, cortamos cabelo, fazemos barba, enfim, ajudamos naquilo que for possível. Depois, à tarde, os nossos grupos se dividem nos vários hospitais, nos lares de velhinhos, nos lares de criança. Então, a tarde toda,
todo mundo trabalhando junto a esse tipo de público. E à noite nos reunimos novamente na Praça do Relógio, com as prostitutas, os cafetões, as pessoas que vivem ali, para terminar a comemoração do Natal de Jesus. É importante dar presentes, até quem não tem dinheiro. Você fazer uma prece por alguém, em favor de alguém, é um presente maior do que qualquer presente que você possa comprar com dinheiro. Então, todos podem dar presente. Mas cada um, eu queria que vocês dessem um presente para vocês mesmos. A obra agora está esgotada, mas vai ser publicada brevemente pela Federação Espírita Brasileira, uma nova edição, Os 4 Evangelhos, de Jean Baptiste Rustem. Principalmente os padres, os pastores, os teólogos em geral, os 4 Evangelhos de Jean Baptiste Rustem, que é um francês, são 2.000 páginas, explicando detalhe por detalhe, vírgula por vírgula, como foi a vinda de Jesus, por que ele veio, quem é Jesus, e eu tenho certeza, porque eu era ateu convicto. Depois que eu li essa obra, Os 4 Evangelhos, eu, que na infância era católico, me ajoelhei no meu quarto e falei com Jesus, falei, Senhor, eu não te conhecia, mas a partir de agora que eu te conheço, a minha vida é sua. Então, sempre a prioridade da minha vida, mesmo como empresário, pode ser o melhor negócio. Se contrariar os princípios que Jesus ensina, eu estou fora do negócio, prefiro ficar no prejuízo. Amém. Ficar então, no prejuízo. Conhecer Jesus, do ponto de vista material, né? Eu entendi. Então, precisamos conhecer Jesus, e todo aquele que conhece Jesus de verdade, entrega a sua vida a Ele e passa a servi-lo com alegria, com muita alegria. Amém. Padre Sérgio, fala uma coisa pra gente. Vamos lá, para que alguém se forme como médico, precisam de 6 anos de faculdade, alguns outros cursos aí com 2 anos, outros com 4. Muito bem, como é que é a formação para, eu vou chamar de título para dar um nome, tá, Padre Sérgio? Para receber esse nome, padre, como é que é a formação para chegarmos a um padre? Bom, nós primeiro precisamos distinguir um pouquinho os sacerdotes, não são todos iguais, né? Existem os sacerdotes que pertencem a uma diocese e existem os sacerdotes que, como eu, pertencem a uma congregação religiosa. Mas, assim, o ponto de partida, após o ensino médio, são 3 ou 4 anos de filosofia, né? Estudo da faculdade de filosofia, e após mais 4 anos de teologia. Nós ainda, como religiosos, nós primamos ainda por alguns anos entre o estudo da filosofia e da teologia para que o sacerdote possa ter certeza, né, do passo que está dando, certo? Porque é uma vida de dedicação a Deus, também de estudo, também de conhecimento, porque o padre não pode parar de estudar de maneira nenhuma, né? Eu lembro, o senhor fez a defesa de mestrado, eu lembro. Isso, tem gente que gosta um pouco mais, como o Padre Sérgio, que eu fiz psicologia, além de tudo, e fiz também direito, né, aqui na Universidade Católica, mas assim, para o sacerdócio em si, são 3 ou 4 anos de filosofia, dependendo da faculdade, e 4 anos de teologia. Mas nós falamos na chamada formação permanente. E aqui lembro, Kelly, aquilo que disse Tomás de Aquino, um grande padre da igreja, que escreveu 72 volumes, né, chamado Suma Teológica, e após ter escrito tudo isso, ele disse, eu não entendo nada de Deus, porque Deus, claro, é um mistério. Imagina nós nos arrogarmos no direito de dizer, eu fiz 4 anos de teologia, sei tudo. Não sei. E o professor de teologia meu, Gaiato, dizia, Sérgio, tu entendeu? Entendi. Reprovado. Porque Deus a gente não entende com a mente, a gente entende tão somente com o coração. E todo o estudo que a gente faz, certo? Ele só tem sentido como sacerdote quando ele tem por base uma vida de oração, uma vida de espiritualidade, uma vida de busca contínua, né, de Deus e dos seus mistérios. Então, assim, dizer que em 7 ou 8 anos alguém se torna padre, nós nos tornamos padre por conta da ordenação, mas sabe tudo sobre Deus, é uma invenção, porque Deus é difícil, nós não conseguimos aferrar totalmente, entender, compreender, porque Deus é soberano em tudo, Deus é absoluto, Deus é infinito. Mas, sim, cada um de nós é responsável pelo próprio conhecimento, pela própria busca de Deus, por tentar entender, mas repito,
né? O único modo de entender Deus, de conhecer Deus verdadeiramente, é por meio de uma vida de oração, certo? Por meio de uma vida da leitura do Santo Livro, da Palavra e do seguimento do Evangelho de Cristo Jesus. Eu não sei quanto tempo falta, mas assim, um dos maiores ensinamentos que eu tive, né, foi de pessoas simples. Um senhor que, numa missa, ali, numa comunidade sem absolutamente nada, nós víamos a pobreza daqueles lugares, e eu me perguntei, como é que esse povo vive? E um senhor disse, padre, aqui nós bebe da palavra. E sim, é a palavra de Deus que nos torna santos e também nos leva, né, ao conhecimento, pelo menos mínimo, né, pelo menos um pouquinho, da grandiosidade do nosso Deus e Senhor. Nós bebe da palavra também. E nós bebe da palavra também. Eu queria saber de você, Rodarte, dentre as várias religiões, estou falando do mundo, na sua percepção dentro da linha espírita, qual é a interseção entre as várias religiões vivenciadas no mundo? Nós falamos que quem governa o planeta é Jesus. E Jesus enviou seus missionários em todos os lugares. Não foi só entre os hebreus. Então você vai na China, é uma cultura milenária, está lá Lao Tse, Confúcio, todos missionários do Cristo. Você chega na Índia, está lá Tagore, vários outros também, missionários do Cristo. O Cristo não deixou ninguém órfão dele. Agora, entre os hebreus, que era dos que foram expulsos de Capela, quando a perda do paraíso, o povo mais orgulhoso, tanto que foram expulsos de lá pelo orgulho. Era no meio desse povo mais orgulhoso que Jesus disse que nasceria, e ao longo dos séculos, até dos milênios, desde o Velho Testamento, está lá registrado, eles dizendo que Jesus viria. O que iria acontecer com Jesus, o que iria fazer, que ele iria ser crucificado, mas não era para ele ser crucificado. A revelação é exatamente para acontecer ao contrário. Mas como ele sabia que nós éramos orgulhosos, que íamos crucificá-lo, então os judeus não aceitaram Jesus, que ele era o emissário, até porque eles achavam que ele vinha como um rei físico, né, material. Os próprios apóstolos, o próprio Judas, para mim, não traiu Jesus. Ele tinha tanta fé em Jesus que ele pensou que entregando Jesus, Jesus ia derrotar os judeus e assumir o poder. Essa, na verdade, era a ideia do Judas, e não de traição. Tanto que ele jogou as moedas fora e se enforcou quando ele viu que o plano dele não funcionou. Realmente que eles crucificaram Jesus. Mas Jesus sabia que a sua mensagem ia ser deturpada. Então ele disse que enviaria outro Consolador para lembrar aquilo que ele havia dito, está lá nos Evangelhos, é só consultar, e trazer novas coisas que ele não podia dizer naquele tempo. Então o cristianismo, lá no própria Casa do Caminho, começou a ter dificuldades porque os judeus queriam destruir a Casa do Caminho. Paulo de Tarso, vendo aquilo, ele falou, nossa, se deixar isso aqui, daqui a pouco não existe cristianismo. Foi a decisão de Paulo sair pelo mundo para que o cristianismo não morresse. Ele saiu pregando o cristianismo no mundo inteiro, tanto que acabou a Casa do Caminho e o cristianismo continuou. Mas depois, nas brigas humanas, os bispos de Roma, por estar perto do poder, começaram a querer mandar nos outros bispos. Mas eles não conseguiam isso, até que, com o Edito de Milão, do ano 213, Constantino, o imperador, transformou os romanos em católico. Aí, em católico não, em cristão. Quem não fosse cristão é que seria perseguido, ao contrário do que vinha até agora. Constantino, anota aí, no ano 213. Então, a partir daí, os bispos de Roma se sentiram muito fortes e começaram a pressionar para mandar nos outros religiosos. E aí, no ano 600, eu vou resumir, no ano 607, o imperador Focas, o bispo de Roma era Bonifácio III, eles criaram o papado. Então, o cristianismo foi desviando. Quando criou o papado matou o cristianismo. Nasceu o catolicismo. Então, o catolicismo é um paradoxo, porque ele trouxe Jesus até hoje, mas, ao mesmo tempo, matou o cristianismo, porque criaram missas, que é coisa de pagão, no cristianismo não tinha isso. Criaram a pessoa, para falar de Jesus, tinha que ter estudo teológico, não tinha nada disso. Qualquer um falava de Jesus e falava do Evangelho, até porque Jesus falou, não precisem se preocupar. Vão e falem meu nome, que eu falarei através de vocês, quer dizer, utilizando a mediunidade. Então Jesus falou, qualquer um, analfabeto, etc., podia falar em nome dele.
Como a igreja foi desviando, Jesus mandou o Paulo de Tarso novamente para chamar a igreja para o caminho. Ele renasceu, reencarnou com o nome de Martinho Lutero. Ele não queria criar o protestantismo. Ele queria reformar a igreja, porque a igreja vendia sentença, você confessava, o cara te cobrava um dinheiro. Ele queria acabar com isso. Mas aí a igreja mandou matar Martinho Lutero. Foi protegido pelo rei da Alemanha na época, da Bavária, e por isso que não mataram o Martinho Lutero. Aí surgiu o chamado protestantismo, que era para fazer o cristianismo renascer. Só que hoje a gente vê nas televisões os pastores falando mais de Velho Testamento que de Jesus. Eu assisto para ver que hora que vai falar de Jesus. É só na hora de pedir alguma coisa, porque o resto é Velho Testamento. Então, eu tenho que concluir, não tem jeito. Você fez uma pergunta que não tem jeito. Uma pergunta incrível. Mas só um instantinho. Que é, qual é a interseção entre as religiões? Sim, eu vou te falar. Então, veio, através de Allan Kardec, que era um dos apóstolos do Cristo reencarnado, para trazer o Consolador prometido. Agora sim, como os judeus até hoje não aceitam Jesus, o catolicismo, os evangélicos, fica atacando o espiritismo, mas o espiritismo não é porque eu digo, é se você estudar o conteúdo do espiritismo, ele é Jesus de volta. Jesus voltou através do espiritismo. Então, para nós, a intercessão está em tudo isso, mas não só entre as chamadas religiões cristãs. Quando você vai no confucionismo, você vai no shintoísmo, você vai no hinduísmo, qualquer ismo que você for, a essência é o pensamento do Cristo. É o amor ao próximo. Eu quero lembrar, novamente, que aqui é uma conversa de amor. Sim. Sobre amor. Eu não quero pregar o espiritismo, não quero pregar o catolicismo. E aqui teria o nosso terceiro convidado. E eu não quero pregar o protestantismo. Eu quero mostrar o que é amor por trás de cada estilo, vou chamar de estilo, por trás de cada crença. Porque, para mim, o Cristo agora é a Kellen falando, tá? Desculpa, padre, desculpa, Rodarte. Para mim, o Cristo é amor. É universal. Ele é universal. Ele vai do ateu ao agnóstico, que depois vai fazer essa pergunta para o senhor, tá, padre Sérgio? Sabe, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo? Não sou eu porque estou na fé católica, não sou eu porque estou na fé cristã, não sou eu porque estou na fé do evangélico, ou eu porque sou espírita. Você está ser salvo pelo amor e misericórdia de Deus. Apenas isso. Então, se a gente trazer aqui linhas de pensamentos e de crenças diferentes, é para evocar no dia 24 de dezembro aquele que foi a maior simbologia de amor, ágape. Um amor altruísta pelo outro. Um amor sem julgamento, um amor sem esperar em troca, um amor que amou o mais pecador de todos os pecadores, a mulher adúltera, a mulher, o homem, todos, aquele que curou apenas pela nossa fé. Tenho dito. Hashtag pronto, falei. Ok. Padre Sérgio, eu quero te fazer uma pergunta, porque olha só, surgiu essa palavra aqui, né? Eu tenho uma curiosidade em saber a diferença entre gnóstico, não sei, acho que a pronúncia correta é agnóstico. 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 Sim. Eu vou soletrar A-G-N-O, acento agudo, S-T-I-O. Acertei? T-I-C-O. Sim. Errei. Ok. E ateu? Qual a diferença de agnóstico e ateu? Você pode conversar um pouquinho com a gente? Sim, com certeza. Mas primeiro, existem as duas palavras. Existe o gnosticismo e o agnosticismo, certo? Então, o gnóstico, a doutrina gnóstica, a palavra gnóstico, na verdade, significa conhecimento, certo? E quando tu coloca o A, né, aí fica a negação, não conhecimento. Então, eu acredito que tu te refira ao agnóstico. Explica certo? Tudo que eu não entendo é nada. Isso, então. Isso, tá, o agnóstico diz assim, é impossível provar que exista Deus, é impossível experimentar Deus, porque o agnóstico ele vive do conhecimento empírico. Então, assim, aquilo que eu não posso experimentar, aquilo que eu não posso, digamos, palpar, que não é palpável, não existe, certo? Então, Deus, por não ser palpável, né, não existe. Já o ateu nega definitivamente a existência de Deus, nem se fala, não deveria nem se dizer a palavra Deus, porque Deus não existe, certo? Então, essa é a diferença. O agnóstico, certo? Se nós conseguirmos provar cientificamente, ele vai acreditar, certo?
O ateu, acredito eu, que nem cientificamente não acredita. Agora, o fato é que, seja agnóstico, seja ateu, seja espírita, seja católico, evangélico, todos nós somos e dependemos de um único mesmo Senhor e Deus. O Padre Sérgio que está dizendo isso, né? Se um ateu estiver ouvindo, não vai concordar, porque ele vai dizer Deus não existe. Ou como diria Marx, né? Se Deus existe, ele não tem nada a ver conosco. Ele vive no mundo dele, nós vivemos no nosso mundo e Deus não interfere em nada. Para nós, sim, Deus está presente em cada um e em cada uma de nós, certo? De forma pessoal. O livro do Gênesis começa dizendo que... Começa não. Diz que quando Deus criou o homem, soprou sobre ele a Ruá, o Espírito Santo, certo? E deu vida ao homem e também à mulher. Então, assim, a diferença básica é que o ateu nem se fala, né? Não se conversa, não se questiona sobre a existência de Deus. E o agnóstico vai dizer, não tem como provar, certo? Que Deus existe ou não. Então, assim, é o não conhecimento. E o não conhecimento no sentido empírico da palavra, né? O empírico é a experiência. Se eu não posso fazer experiência de Deus, eu não posso dizer que Deus exista ou não exista. Eu entendi. Sabe a perguntinha que eu fiz para o Rodarte? Qual é a interseção das religiões, sobre a ótica do Padre Sérgio, sobre a ótica do catolicismo? Padre Sérgio, qual é a interseção, qual é o ponto em comum das religiões dentro da sua percepção? Bom, o ponto de interseção para todos é o mandamento de Cristo, né? Amai-vos assim como eu vos amei. Por isso, né, assim, essa guerra, desculpa a palavra, essa bobagem de ficar atacando um ao outro, gente, não. Certo? Eu acho que a primeira coisa que Cristo Jesus fala é a respeito de acolher o irmão, e Jesus acolhia a todos e a todas, indiscriminadamente. Eu sei que na Igreja Católica muitas vezes acontece isso, já vi pessoas falando, né, e mal de evangélico, de espírita, mas isso não é o espírito de Jesus. E também não é o espírito de Natal que nós estamos comemorando. Jesus fala em fraternidade, Jesus fala em amor, Jesus acolheu a samaritana, Jesus acolheu gente que não era judeu, Jesus acolheu Mateus, que era cobrador de impostos, Jesus foi na casa de Zaqueu. Então, assim, eu não sei, essa diferença não deve existir. E a Bíblia é muito clara em afirmar, Deus não faz acepção de pessoas, nem de religião, nem de credo, nem de cor. Deus ama a todos. Então, esse é o ponto de intersecção. Depois, como eu vou chegar até Deus, aí eu percebo como diferenças. Não questiono. Eu tenho na minha família pessoas que são evangélicas, pessoas que são espíritas, e o ponto central é, eu te respeito, tu me respeita. Certo? São modos de viver, de chegar até Deus. E, claro, obviamente, precisa passar por Cristo Jesus. Mas um ateu vai dizer, eu não preciso de Cristo. Mas vai se salvar? Vai. Acredito eu. Porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e Deus olha o coração. Certo? E Paulo de Tarso vai dizer, a Deus não se engana, com Deus não se brinca. Então, assim, eu não posso conceber um católico, um cristão, um espírita, ou quem quer que seja, que não respeita o seu irmão, a sua irmã, certo? Que não ama como Cristo Jesus amou, porque quem não ama não é de Deus. E aí me permito parafrasear Paulo de Tarso, que diz, ai de mim se eu não evangelizar, eu diria, ai de mim se eu não amar. E indiscriminadamente. Até aquele que te fez mal, Jesus diz, se amais somente aqueles que vos amam, que mérito tereis? Satanás também ama Satanás, os pecadores também se amam entre si. Amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos caluniam, de Jesus. E este é o ponto de intersecção, certo? Como católicos, cristãos e todos e todas. Tem uma... É claro, gente, para vir para cá, a gente dá uma estudadinha, né? Pequena. E eu falei, gente, o maior mandamento de Deus é amar ao próximo como assim. Aí você vai lá, Padre Sérgio e Rodarte, vocês me corrijam, por favor. Aí lá fui eu, né? Pesquisar. Falei, cara, lá no Antigo Testamento, é amar ao próximo como a si mesmo. Tá bom. Aí vem o Papai do Céu, vem Cristo, morre. Aí ele fala, no último suspiro dele, e fala, amar ao próximo como eu vos amei. Eu falei, vixe Maria, aí ficou difícil. Aí fica mais complicado, porque quando eu começo a amar o próximo como a mim mesmo,
Eu acho que é uma grande falha mesmo, porque é difícil a gente, às vezes, nós nos armarmos, porque nós somos imperfeitos. Às vezes, eu não me perdoo, eu tenho as minhas falhas humanas, eu tenho as minhas mazelas pessoais e eu começo a me achar indigna. Então, quando alguém fala assim, amar ao próximo como assim? Mas se eu não me amo, olha a dificuldade que é, então, se eu já não me amo, por erro meu, vacilo meu, amar ao próximo. Aí vem Papai do Céu e fala, Cristo Jesus, no caso. É que Papai do Céu é o meu jargão de conversar com ele, né? Aí vem Cristo, prestes para ser crucificado, e fala, amar ao próximo como eu vos amei. Eu falei, meu Deus, esse amor que Deus ama é mais complicado ainda, né? Então, é só trazer isso, amar ao próximo como eu vos amei. Vou mudar agora de pergunta, porque agora foi só o meu momento, assim, né? O meu momento. Fala pra gente, o que o senhor diria para um ateu? Que a gente entrou em ateu, gnóstico, como fala? O senhor cruzou com um ateu, o senhor é chamado pitch de elevador. O senhor tem 30 segundos, porque o senhor vai só até o 5º andar com ele. E o senhor sabe que ele ateu está passando por um sofrimento, seria interessante dar uma fala com ele. Naqueles 30 segundos de uma subida de elevador, o que o senhor falaria para um ateu, Rodarte? Bem, a minha história pessoal ajuda, porque até 10 anos eu era católico e coroinha, aqui da igreja São José, aqui em Taguatinga. Mas tudo que perguntava para a irmã, que chamava coroinha, na sua idade, para mim. Na época era coroinha, que era o sacristão, que ajudava a celebrar a missa. E a irmã que nos ensinava o que fazer, tudo que eu perguntava para ela era mistério de Deus. Eu falei, não vou ficar nessa religião, não. Tudo que eu pergunto é mistério de Deus. Aí procurei todas as religiões aqui de Taguatinga, sem exagero, 2 anos, dos 10 aos 12 anos. Tudo era mistério de Deus, que é apenas a repetição das respostas para as mesmas perguntas. Aí eu cheguei na minha casa e falei para minha mãe, mamãe, não me fale de Deus, não fale de Jesus, isso é tudo bobagem. A partir de agora eu só acredito em mim e em ninguém mais. Não espero mais nada de ninguém, absolutamente nada. Vou cuidar da minha vida. Minha mãe ficou louca, chamou minhas professoras para conversar. Eu falei, não, a partir de agora eu só acredito em mim, nada mais. Até que eu conheci o Espiritismo, porque veio atendendo à razão, explicando todas as perguntas, dando todas as respostas. Então, eu como ateu convicto, que era, mas nunca desisti de procurar, estudei as religiões ateias. Você sabia que tem religião ateia que não fala de Deus? O budismo, por exemplo, é uma religião ateia. A filosofia de vida. Porque o que é religião? Religião quer dizer religar. Religare. É ligar o que está aqui na Terra com Deus. Então, nesse sentido, você foi muito bem, porque Jesus não deixou nenhuma religião. A religião que ele deixou, o padre falou muito bem, e você, é o amor. Então, se você ama, você está ligado a Deus. Se você não ama, você não está ligado a Deus, você está distante de Deus. Então, o que nós diríamos para o ateu é que ele observasse em torno dele e usasse a própria razão que o levou a negar Deus para acreditar em Deus, porque a razão nos conduz a isso, e eu sou extremamente racional. Não aceito nada aquilo que a minha inteligência não aceita. Se tem mistério e não é possível esclarecer, esperemos o futuro, mas eu anoto na agenda para ter o esclarecimento. E, depois de tantas manifestações espirituais, tem médiuns como Chico Xavier, como Divaldo Franco, na Igreja Católica tem os carismáticos, a manifestação espiritual para todo lado. Ainda existir ateu hoje é uma anomalia. Uma anomalia tão grande quanto existir um Papa que nós temos hoje que é comunista, bispos comunistas, espíritas comunistas, que chamam socialistas e progressistas. Não existe isso, os comunistas vão mudando de nome. Primeiro passaram a se chamar esquerdista, não tem nada a ver com comunismo, né? E agora estão se dizendo progressistas, e no meio espírita também. Tem um grupo que se autodenomina de doutores, formados com doutorado, espíritas, esquerdistas, progressistas. Então, eu chamo isso que são imbecis segundo a psiquiatria. O que é um imbecil segundo a psiquiatria? Inclusive o Papa, que tem um discurso comunista. Segundo a psiquiatria, é a pessoa que lê e não entende o que está lendo. Então, ou eles não entenderam o que é catolicismo, esse Papa não entendeu ainda o que é catolicismo, não entendeu o que é socialismo, e esses espíritas também, que se dizem espíritas, esquerdistas, socialistas, não entenderam o que é espiritismo e não entenderam também o que é o comunismo. Então, são imbecis segundo a psiquiatria, e não segundo uma ofensa
pessoal. Eu tenho uma pergunta aqui bem... como é que chama, gente? A palavra é tão bonita. Auspiciosa. A pergunta... Me corrija? Capciosa? Capciosa. Oxe, eu falei foi capciosa. Isso, Liguei para capciosa. corrigir. É uma pergunta capciosa, vocês não sabem. Tá aqui, ó. Dá vontade de tirar foto. Tá aqui, ó. Pode ler, ó. É a 10. Quer ler a 10? Lê aqui para mim, Rodarte. Lê para mim a pergunta 10. Pode ler. A 10 aqui, tá em amarelo. O que vocês mais admiram na doutrina ou fé católica, espírita e evangélica? Tá vendo? E essa é pro senhor. Para mim, é? É. Olha só, eu vou repetir. Tava aqui já. Já estava aqui no rol de perguntas em amarelinho. A gente vai só colocar uma figura. Não temos hoje o nosso convidado da linha evangélica, mas a gente quer falar também. Rodarte, fala para mim. O que você, como pessoa, mais admira dentro da fé católica? E o que você mais admira dentro da fé evangélica dos nossos cristãos, dos nossos irmãos também? Da fé católica, Vai. Nós admiramos os missionários que apareceram lá dentro e que tentam, às vezes, mudar as coisas e não conseguem. O grande que todos conhecem é Francisco de Assis. Mas, ultimamente, pode dizer atualmente, nós tivemos um grande tarefeiro do Cristo que chama João Paulo II, que tentou colocar a igreja no caminho certo, mas ele até tentou. O que você mais admira na fé católica? Sim, é o que eu estou falando. Né? Eu estou te puxando a dedicação desses missionários que, apesar das dificuldades introduzidas no cristianismo, de ter que celebrar missa, não poder casar, né? Isso é uma coisa absurda, os padres poderiam casar, isso é opcional, quem quer casar, casa, quem então, não acho quer, que isso o senhor não admira. Eu admiro não estou dizendo, eu admiro a conduta desses sacerdotes que realmente renunciam a tudo para se dedicar. E quanto à igreja evangélica, eu admiro a fé, apesar de ser uma fé bastante cega, porque eu estou falando isso baseado no que eu vejo na televisão os pastores falando, né? Eles leem uma coisa, decoram e saem falando aquilo, mas se você discute com eles, eu estou dizendo que eu discuti quando eu tinha 12 anos de idade, com vários pastores, né, antes de me tornar ateu, e eles não conseguem sair daquilo que eles decoraram. Você avança um pouquinho, eles já não têm respostas, mas a fé deles é verdadeira. É uma fé cega, mas é verdadeira. Então eu admiro isso. Eles vão para a rua, eles gritam o nome de Jesus, só precisava conhecer um pouquinho do Espiritismo para poder melhorar o discurso. Ai, gente do céu. Depois não quer que eu puxe a orelha? Como pode? Ai, ai. Padre Sérgio, a mesma pergunta. Sim. Capciosa. O que o senhor mais admira dentro da fé espírita, dentro da fé evangélica? Muito bem. Começamos então com os nossos irmãos espíritas, né? E eu tenho uma experiência ali perto da minha paróquia, tem um centro espírita, André Luiz, e teve um período em que a nossa paróquia foi assaltada, né? Foi alvo de um assalto, era uma época de preparação de festa, então quebraram muito lá da nossa igreja. E uma das ajudas que nós tivemos, né, além da comunidade de quase toda a Brasília, foi, certo, fiquei muito admirado, né, do Centro Espírita André Luiz, ajuda financeira, etc e tal, para restaurar. Então, uma das coisas belas que eu vejo na doutrina espírita, né, se é assim que a gente pode expressar, é a questão da caridade, essa preocupação com o outro, essa preocupação com o pobre, né, que imagino eu seja por conta do desejo de cada dia melhorar, né, para poder se tornar um espírito mais santo. E que sim, nós temos muitos amigos que são espíritas e essa questão da caridade, da ajuda, ela é muito grande, certo? Então, é bacana, é bonito, é belo, e isto porque entenderam o compromisso com os pobres, que é o compromisso de Cristo Jesus. E nos irmãos e irmãs protestantes, evangélicos, é sim essa vida de oração, esse comprometimento com a sua igreja. Então, assim, já vieram até lá na paróquia falar com o padre, né, tentar convencer o padre a se tornar de uma determinada igreja, né? Então, assim, esse compromisso com o evangelho,
Do outro lado, sim, foi apresentada essa teimosia, parece que algumas coisas eles não ouvem, né? Então, a palavra vale para determinadas coisas, mas para outras coisas não. Mas esse compromisso de fé, esse levar o evangelho é muito belo, muito bacana. E também com a palavra de Deus, né? A gente os vê sempre carregando a Bíblia, certo? Não sei como é que é feita a leitura, se faz meditação, mas a gente vê que eles têm esse compromisso com a leitura da palavra de Deus. E apesar de não ser um debate, viu, mas assim, né, o Papa não é comunista de maneira nenhuma, certo? Nem as suas ideias são comunistas, senão a gente deveria dizer que o próprio Cristo também é comunista. O Papa prega o amor, o Papa prega a ajuda aos pobres. E é isso que você acompanha, se você lê os seus escritos, se você conhece aquilo que o Papa vive, certo? Com relação à igreja, Jesus não fundou a igreja, não. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a Igreja Católica se baseia nesse ensinamento, certo? Mas, fundamentalmente, a Igreja de Cristo é a igreja onde se vive o amor. A gente está indo já para a etapa final e a gente está vivendo um ano muito icônico. O ano de 2020 alterou, vou chamar de energia planetária, alterou o sistema econômico, financeiro, emocional, familiar, profissional de todos nós. Padre Sérgio, qual é a lição que o senhor deixa, que o senhor comenta conosco nesses últimos minutinhos que a gente tem para falar tanto sobre nesse dia de Natal, mas uma reflexão sobre a pandemia que a gente viveu no ano de 2020? Bom, eu coloco o ponto central na pessoa do ser humano, certo? Que foi o alvo central do amor de Deus e que estava sendo esquecido. Então, né, se paga milhões, como se diz, né, para um jogador de futebol, para armamentos, e se investe muito pouco no homem, certo? Ou na ciência que pode, né, melhorar a nossa saúde física, melhorar o nosso modo de vida. Então, creio que é uma chamada de atenção para que nós nos voltemos uns para os outros. Nos comprometamos, né, com o outro efetivamente, que é meu irmão, que é teu irmão. Então, acho que a pandemia trouxe um pouco mais esse lado da solidariedade, da caridade, que deve estar presente. Essa preocupação com o ser humano em primeiro lugar. E nós vimos aí que essa falta de preocupação com o ser humano trouxe, né, contribuiu para que esse vírus aparecesse, porque assim, nós nos preocupamos pouco com o ser humano, nos preocupamos com tantas outras coisas, com, sei lá, com o universo, com dinheiro, com fábrica, com computadores, tecnologia, e assim, conhecemos muito pouco de nós mesmos, né, do nosso corpo. Então eu creio que um dos ensinamentos da pandemia é que nós devemos nos voltar sempre para o outro, né, e temos esse cuidado um com o outro. Depois disso aqui, né, esse pedido de fazer, gente, vamos usar máscara para que, não para ti, certo? Se tu não quiser, não usa, mas tu vai prejudicar outros, o teu pai, a tua mãe. Então, assim, nos chama a solidariedade e a nos preocupar com os outros, não apenas com o nosso umbigo. A gente vai para as considerações finais. Rodarte, passa o telefone, onde a gente pode encontrar, escutar a sua palavra, que eu tenho certeza absoluta que você é uma pessoa cheia de conhecimento, cheia de mensagem, de conteúdo. Se alguém quiser procurar um pouquinho mais da fé espírita, onde é que pode te achar? É hora do seu momento aí de passar o nome, telefone, Instagram. Eu sou obrigada a parafrasear Sócrates. Eu só sei que nada sei, viu, gente? Mas esse é o primeiro livro espírita, o livro dos Espíritos. São 1019 perguntas e respostas, onde traz a base da doutrina espírita e que todos que querem conhecer o espiritismo devem procurar, ler, porque aqui no Brasil muitas religiões não espíritas se dizem espíritas e confundem as criaturas. Não estou dizendo que elas são ruins, mas não são espíritas e se apresentam nas televisões, em outros lugares, como espíritas. Então, este é o primeiro livro. E o Evangelho segundo o Espiritismo. A capa é Cristo, linda. Que é os ensinamentos morais de Jesus. Estes exemplares são seus. Ai, tá obrigada. Um pouco sujo aí, porque eu trouxe dentro do carro. Se alguém quiser te achar, passa só o nome e telefone rapidinho, Rodarte. É Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Então, vou repetir. Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. É só entrar aí na internet que tem os sites, tem os vários endereços
Inclusive, temos também, se quiserem conhecer um conteúdo maior, a TV Mundial de Espiritismo. Então, podem entrar na TV Mundial de Espiritismo, que só palestras tem mais de 200 lá postadas sobre os mais diversos assuntos. E agora que está o problema de depressão e suicídio, tem várias palestras sobre depressão e suicídio, e que qualquer pessoa de qualquer religião pode pegar essas palestras e repeti-las, está lá na TV Mundial do Espiritismo. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a todos. Amém. Padre Sérgio, onde eu posso? Quero assistir uma missa com o senhor, quero assistir a sua homilia. Onde é que eu tenho que ir? Na paróquia São Paulo Apóstolo, no Guará 1, aqui em Brasília, certo? E, aliás, né, a gente quer desejar a todos vocês que nos acompanharam, certo? Obrigado pela tua companhia e que cada um de vocês possa ter um Natal santo, um Natal abençoado, um Natal de paz, um Natal de muita luz. Paróquia São Paulo Apóstolo, Guará 1. Finalizando, declamação. Mas agora eu não vou errar não, tá? Acho que eu vou tentar cantar. Se eu errar, me perdoem. Quero ver você não chorar, não olhar para trás, não se arrepender do que faz. Quero ver o amor nascer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Esqueci de novo, mas eu vou lembrar. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Natal é nascimento, que renasce em você o amor, o carinho, a fraternidade. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Primeiro lugar absoluta.